pesquisadores conseguiram desenvolver e utilizar aqui na Universidade Federal do Piauí, utilizam na Universidade Federal do Piauí um aplicativo que simula enchentes, rompimentos de barragens e dá aos especialistas, às autoridades de defesa civil, por exemplo, a capacidade de perceber impactos e tomar medidas de proteção em casos de riscos, sobretudo de áreas de risco. Eu vou trazer detalhes ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está lá na Universidade Federal, e vai mostrar como é que funciona esse aplicativo. É a tecnologia a serviço da prevenção, Gorete. Boa tarde. Boa tarde, a você, a todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. É sim, um software utilizado pelo Exército Americano e também que serve de modelo para diferentes países, né, no mundo inteiro. E essa ferramenta ela está sendo desenvolvida, na verdade, ela está sendo aprimorada aqui na Universidade Federal do Piauí com novos elementos que podem dar uma precisão maior em relação a enchentes, rompimento de barragens também. Nós estamos aqui ao lado do professor Jean Prost, ele que é do Departamento de Recursos Hídricos, Geotecnia e Saneamento Ambiental, faz parte dessa equipe, traz para a gente, portanto, aqui esse modelo e as explicações do que é possível. A gente já deu uma deixa aqui, professor, em relação a essa prevenção, né, para enchentes e para a ruptura de barragens, mas o que, de fato, esse software é capaz de mostrar? Boa tarde. Ok, boa tarde. Na verdade, nós pegamos esse software, que é um software reconhecido internacionalmente nessa parte de ruptura de barragens e a parte de drenagem urbana, e nós acrescemos a parte de colocação de quarteirões. Em contato com os Estados Unidos, eles disseram que havia algumas dificuldades nessa parte de alocações de quarteirões, e nós ficamos por 3 anos pesquisando e conseguimos alocar. Qual é a grande vantagem de você conseguir alocar esses quarteirões? Você tem mais fidedigno, ou seja, você tem mais de forma clara todo o real impacto da drenagem que está acontecendo nas ruas. E aí eu consigo tirar muitas informações dessas figuras, dessas imagens, como, por exemplo, eu citando, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui seria um local em que possivelmente uma criança poderia ser arrastada pela água. Já o vermelho, um adulto, e o roxo seria arraste de veículos como automóveis, motos, etc. Foi utilizado para isso um bairro que já é de conhecimento de todos, como, por exemplo, o Torquato Neto e o Portal da Alegria, que já se sabe que apresentam essas condições problemáticas, vamos colocar dessa forma. E, em paralelo, não só a avaliação feita pelo computador, nós fomos em campo junto, verificando se a informação que o computador dava batia com a realidade. Então, eu deixei 3 pontos aqui para vocês darem uma olhada, como, por exemplo, esse local aqui, que é um local muito problemático, em que tem elevado, carros, motos, etc. E também o próprio asfalto é carreado aqui. E aqui nós temos a imagem dele mostrando, inclusive, que confere a situação. O próprio morador coloca uma comporta para impedir que a água entre. Então, nós temos aí nessa condição um local que coincide tanto a simulação quanto a parte de visualização. E fizemos em mais locais também, como, por exemplo, este aqui é um local aqui do software em que eu tenho um arranque total de asfalto, arranque total de paralelepípedo mostrado pelo gráfico aqui onde vocês estão vendo, e aqui é pelo Street View, que hoje praticamente não existe mais rua lá. E finalmente eu vou colocar mais um modelo aqui, que é onde infelizmente veio a falecer uma pessoa na última enchente, que é exatamente nessa localização aqui, ó, na saída do Torquato Neto, em que nem a rua existe mais. Inclusive hoje tem um vazamento de esgoto lá, o que mostra que o software tem apresentado boas respostas para essa condição de drenagem urbana, principalmente na cidade de Teresina, que vários bairros já foram verificados. Aqui eu mostro o Torquato Neto, mas a Zona Leste já foi. Nós tivemos também o Satélite e alguns outros. Nós temos uma pergunta do Joelson. Pois não, Joelson. Gorete, qual é a ideia de utilização desse equipamento? Utilizou, aplicou, verificou que as ruas têm essa situação. Qual é a proposta? Como é que ele tem sido utilizado como segundo passo dentro das instituições em que ele tem sido usado mundo afora? Ok.
Ok, na verdade o que acontece é o seguinte, vocês conseguem identificar hoje as ruas que são mais problemáticas, onde pode ter esse arrasto de pessoas, arrasto de carros, onde o asfalto é levado embora. E a partir dessa identificação, você consegue trabalhar e prevenir. Fazer uma drenagem urbana no local, ou colocar sinalizações que aquela área é uma área de risco, e assim por diante. Isso na área urbana, especificamente quando eu estou tratando de alguns bairros, não da parte de barragem, mas internamente aos municípios. Inclusive, professor, a gente tem uma simulação também de uma ruptura de barragem, né? Dando essa precisão e o impacto imenso que pode ocorrer a partir de um rompimento como esse. Nós temos aqui uma barragem que não fica no Piauí, é bom deixar claro, e mostra a ruptura dessa barragem, a qual a água ela vai desviando dos quarteirões, tá? Essas cores elas indicam o seguinte: o roxo demonstra onde todas as casas são destruídas pela ruptura. O vermelho, onde os elementos como automóveis, motos, etc., são carregados pela água. O amarelo são onde as pessoas são carregadas pela água. E o azulzinho, quase verdinho aqui, é onde as crianças menores de 7 anos, de 7 a 10 anos, podem ser levadas pela água. Finalmente, o branquinho mostra até onde a água vai, caso tenha ruptura dessa barragem. Então, a gente pode simular e mostrar muito bem como isso acontece, mostrando bem a área que está ocupando. Além disso, essa ruptura é muito importante, porque a gente consegue fazer hoje o que é obrigatório por lei, o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência, que toda barragem que tem uma suscetibilidade a causar algum impacto da ordem social, como o caso dessa, fazer esse plano para evacuação da cidade, onde é um ponto de segurança que os moradores podem trafegar, podem sair das suas casas e irem, que não vai ter inundação, onde haverá destruição do imóvel, onde haverá destruição parcial e assim por diante. Então, ele possibilita uma maior accuracy, uma melhor... uma melhor precisão, obrigado, uma melhor precisão desse fato. E ele pode ser usado em qualquer lugar, desde que eu tenha as curvas de nível aferidas. Se eu tiver um desvio nas curvas de nível, aí as respostas não serão condizentes. Professor, muito obrigada por trazer essa novidade para a gente. É um modelo, como ele mencionou, Joelson, que já é usado, né, mas eles trouxeram agora uma ferramenta a mais, que foi desenvolvida aqui na Universidade Federal do Piauí, que pode dar essa precisão e, claro, pode trabalhar principalmente a prevenção, evitar desastres, tragédias, como a gente tem visto Brasil afora, mundo afora também. Joelson. É isso mesmo, Gorete. Inclusive, nós vamos falar mais a respeito desse assunto, porque, olha só, eu vou colocar aqui, vou pedir aqui as imagens, para você que está acompanhando o Jornal do Piauí, sobre o trabalho que está sendo realizado na cidade de Teresina, com o apoio, inclusive, de um programa, né, do governo federal, com o propósito de fazer com que áreas de risco sejam catalogadas, conhecidas na cidade de Teresina, para saber quais são as medidas que precisam ser tomadas para proteger famílias. Inclusive, essas imagens que você está vendo são da Vila Apolônio, aqui na cidade de Teresina, onde foram constatadas algumas irregularidades, dificuldades, algumas delas protagonizadas pelos próprios moradores. E nós vamos trazer mais informações sobre isso, Gorete, porque nós falamos já aqui no Vida Sustentável, no Jornal do Piauí, sobre o início desse trabalho, né, na semana passada. E agora as visitas dos técnicos continuam pela cidade de Teresina. Isso, Joelson. É o Plano Municipal de Redução de Riscos, uma iniciativa do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. Teresina é uma das 10 cidades brasileiras onde esse trabalho está sendo iniciado. Os geólogos estão aqui na capital fazendo o mapeamento dessas áreas de risco e começando pela zona norte da capital, mais especificamente na região das Lagoas. A gente sabe que essa é uma região da cidade muito afetada durante o período chuvoso e que tem também um problema social, que é a ocupação dessas áreas. O que a gente observou durante essa visita, feita lá pelos geólogos, conversaram com alguns moradores, é que a falta de uma educação ambiental, de um conhecimento, gera um problema maior.
o aterramento dessas lagoas. Os moradores acabam aterrando áreas, não só construindo no entorno, mas aterrando a área da própria lagoa para a construção das suas casas, até de ruas dentro dessas lagoas, Joyce, como a gente vai observar na entrevista que eu fiz com a Vanusa Nascimento, que mora na Vila Polônia. Tinha casa, né? E aí a gente viu que aqui estava desocupado, e aí aqui era só lagoa, a gente aterrou e foi fazendo casa. A gente já tinha noção, só que como todo mundo estava aterrando, a gente estava precisando, a gente resolveu ficar mesmo. Ela fala da noção em relação à noção das enchentes que ocorrem todos os anos. Diz que, na verdade, vão para lá porque não teriam onde morar. São pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E eu reforço, Gelson, infelizmente, a falta de uma educação ambiental, de conhecimento acerca dessas questões, leva a situações como essa, que geram um grande problema social para a cidade. A gente tem também uma entrevista de um dos geólogos, o Marcos Oliveira, trazendo informações para a gente do objetivo desse trabalho que está sendo feito, a partir de agora, como que esse plano pode trazer soluções para essas cidades. A população ocupou uma área que era antigas lagoas, né, via aterro, e o objetivo nosso é tentar fazer uma revitalização dessas áreas, de modo a compatibilizar os interesses do município com os interesses aqui das comunidades. As soluções a gente vai buscar junto aqui com a Prefeitura Municipal de Teresina, eles têm os arquitetos, os engenheiros, e revitalizar as áreas, basicamente é isso. O objetivo não é ficar removendo as moradias, acho que a concepção do projeto ela traz muita comunidade para dentro, então a gente vai buscar as melhores soluções que atendam os interesses das comunidades e também ao paisagismo da região. Agora, essa ferramenta que a gente mostrou agora há pouco, Joelson, com o professor Jean Prost, como isso pode ajudar também nesse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério das Cidades, com o Serviço Geológico do Brasil, prevenindo novas tragédias. Joelson. Tá certo, Gorete. Quero agradecer. Muito obrigado, Gorete Santos, trazendo informações aqui no nosso Vida Sustentável. Obrigado. E o alerta está feito, tá, gente? Pelos geólogos e pela própria fala da mulher. Você não pode simplesmente aterrar espaços que eventualmente serão... A natureza sempre cobra de volta aquilo que é dado. A engenharia resolve questões, mas é preciso que a gente possa ter a prudência na hora de agir.